Então vamos colocar a máquina para cortar MDF? Assim, o MDF, eu vou te ensinar aqui o básico, tá? Você cortar um molde, né? Pra você fazer um molde ali, não molde, porque você não vai precisar de molde, mas assim, um fundo. Digamos que você vai fazer um espelho com base, né? Você vai ter que cortar um fundo, você vai fazer sei lá, uma penteadeira, deve ser cortar sossegado. Então qual que é a lógica? É a mesma coisa, você vai colocar aqui. Aqui eu vou dar um exemplo de uma chapa de MDF, uma chapa inteira de MDF, tá? Então, beleza. Leandro, eu cortei o espelho âmbar, igual esses dias eu fiz um âmbar, fiz um janela, que eu fiz ele de base de pé de metálica. Então eu coloquei o fundo nele. Então, vamos lá no pack. Deixa eu apagar esses dois aqui. No pack, digamos que eu vou fazer esse janela aqui, ó. Eu tô dando um exemplo do pack, gente, é porque já tá aqui, né? Se você já tiver o janela desenhado, aí você faz da forma que você achar melhor, beleza? Você não tem toda hora que você ficar colocando pack, puxando pack. Mas vai chegar um ponto, cara, que você vai ter todos os modelos. Então, digamos que eu fiz esse janela aqui, ó, por 2 de altura, por 1 de largura, 2 por 1, bitelo. Aí eu quero fazer o molde dele. Lembrando que você tem que pegar, por exemplo, o mesmo molde. Eu te aconselho a fazer isso aqui, ó. Você vai primeiro fazer o corte do espelho, tá? E você vai pegar o mesmo molde, o mesmo arquivo e vai cortar a madeira. Você só vai mudar a ferramenta. Por quê? Porque às vezes ali, por exemplo, aqui ó, pode ter ficado 1000.3, sei lá. Aí vai ficar um pouquinho maior. Então, você pegar exatamente o mesmo arquivo, cara, é sossegado. Então, vamos lá. Vamos fazer da lógica de novo aqui, ó. Você vai pegar a chapa, né? Vamos pôr uma chapa agora de espelho. 2,20. Digamos que eu vou cortar o espelho primeiro. Beleza. E eu vou fazer janela. Aqui eu vou pegar a janela e vou pôr na medida que eu quero. 2 por 1. Essa medida aqui. Aqui, ó, eu acho que ele saiu um pouquinho da linha, sabe? Sabe que ele tá mais cabeçudo aqui? Ele tá mais cabeçudo, eu acho. Tá vendo aqui, ó? Geralmente a janela começa mais embaixo, quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar a janela aqui e vou transformar ele em 2 por 1. Por isso que é interessante você fazer o mesmo arquivo, tá vendo? Pode dar erro. Você vai transformar ele em 2 por 1. Deixa eu ver se é só impressão minha. Não, acho que é impressão minha mesmo. Acho que é impressão minha mesmo. Ele ficou meio da mesma forma. Beleza. Enfim, aqui, né, eu peguei esse modelo aqui. Segura Alt, torce, que ele já vai no esquadro. Peguei ele aqui e vou cortar. Então vai gastar aqui quase que minha chapa inteira de espelho. Mesma coisa, fiz o percurso, só que aqui eu estou cortando espelho, lembra? Então a profundidade aqui é 3 milímetros, tá? A ferramenta é recorte do espelho orgânico, select. Aí você vai fazer a entrada, bonitinho, mandou cortar. Seleciona aqui, senão não vai. Manda cortar. Beleza? Beleza. Aí, o que você pode fazer? Você pode duplicar ele aqui também, ó. E você vai fazer o mesmo percurso aqui, ó. Só que na madeira. Então aqui você vai colocar aqui 16. Aqui não precisa de entrada. Beleza. Então você tem 2 aqui. Então o que você vai fazer? Aqui você pode colocar assim, ó, corte. Você duplica, não mudar o nome, você coloca assim, corte espelho. Corte MDF. Beleza. Aqui, primeiro você vai mandar, você fecha, você manda cortar o corte do espelho, mandou. Você volta, né? Aí você manda para a máquina o corte do MDF. Aí você vai ter que colocar o ponto zero, né? Entender que onde que vai o ponto zero ali. Beleza. Leandro, ficou confuso. Então, esquece esse corte do MDF aqui. Vamos cortar só o espelho. Cortei, salvei. Então, vou pegar aqui, ó.
Vamos colocar aqui janela. Janela base metálica. Só pra gente entender que é esse. Beleza. Esse aqui é o espelho. Agora nós vamos cortar o MDF, que é esse modo agora tupi, né? Por isso que eu tô falando isso. Ó. Então a chapa 275 por 185. O MDF aqui você coloca 15. E boa. Você vem cá, abrir resistente, e você coloca base metálica. Pegou exatamente o mesmo modelo. Agora você vai fazer o processo diferente. Aí você vai mudar a fresa, bonitinho, né? Você vai entender que aqui você pode... Ele tem 175, não, vai ter que ser aqui mesmo. Você pode colocar mais para cá, né? Pode pôr outras peças junto. Fez o percurso aqui, né? E mandou calcular. Mesma coisa. E pronto. Né? Então a diferença aqui, ó, como é que funciona? A fresa, as ferramentas, né? Você vai selecionar aqui, igual eu falei, você vai selecionar a ferramenta topo raso, que é a ferramenta de corte, né? Então a gente usa uma fresa que chama down cut, e cada fresa ela tem uma cara diferente e um parâmetro diferente, sabe? Cada fresa faz uma coisa. E ela precisa... Tem umas que são mais rápidas, umas que são mais lentas. E cada fresa faz uma coisa. Então aqui nós vamos cortar na topo raso, né? Da down cut mesmo. A fresa down cut, eu estava até vendo ela aqui, ó. É essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Baratinho. R$120, 5 fresa. E você vai precisar também de um redutor de tupia, um adaptador, que ele adapta de 6 para 3. Então, se você for usar a fresa de 3, que eu acho bacana, porque ela corta muito bem, você pode usar de 6 também, depende. Aí você faz o teste e você passa, se quiser isso mesmo. Essa aqui já é uma fresa... Por que a gente usa essa down cut? Foi um cara que me ensinou isso. Ela joga o cavaco para baixo. Então, o próprio pó do corte, claro que sobe um pó, né? Mas a maioria do pó fica para baixo e ele prende a própria peça, para ela não ficar, tipo, trepidando, sabe? Às vezes, quando chega no final aqui, ó, às vezes a peça pode bombear. E essa fresa, ela não deixa fazer isso. Essa fresa é muito legal. Eu acredito que deve ser de 6 milímetros também. E aí, né, você usa a fresa, adaptação. Se for só fresa de 6, você usa a fresa de 6. Beleza? Então, aqui, ó, vamos pegar... aí você pode salvar, né? No caso aqui. Então, você salva aqui, ó. Janela, base metálica, MDF. Ali você pode mudar depois, né? E pronto, você salvou, beleza. Então aqui, ó, vamos abrir de novo pra gente ir nas fresas. Quando você coloca aqui, você pode colocar aqui, no caso, a medida do seu material, que é 15 milímetros, 18, 22, enfim, o material que você for usar, você coloca aqui, tá? E a mesma coisa aqui, você desmarca, ok. Aqui, ó, na profundidade, dentro da ferramenta, ela consegue, ó, a profundidade da passada, que é 7,6. Aqui eu acho que é menos, é mais, quer ver? Ó? Você pegar aqui 16 dividido por 2 vai dar 8, né? Então aqui teria que ser aqui, ó, 8 milímetros. Você aplica e seleciona. Beleza. Então o que a gente está falando aqui? A fresa, ela vai descer, passar 8 milímetros, vai descer e passar 8 milímetros. Leandro, posso passar ela direto? Não faz isso, porque senão você vai quebrar sua fresa. E também, nem máquinas grandes, cara. Assim, eu já comprava com um cara aqui, e eu, né, ficava lá vendo a máquina de cortar 2 vezes, cara. Para não forçar a máquina, não forçar o motor, não forçar todos os eixos ali, passa 2 vezes, cara. 1 vez, 2 vezes. Você, Leandro, tá forçando muito, você tá dando fumaça, tá queimando. Aí você passa 3, você tira aqui, ó. Aí você, ao invés de ser 16, né, vai ser 5,15, vai ser 5,5. Também dá. Aí ela vai passar 3 vezes a passada, sabe? Tudo isso você tem que sentir, entendeu? Então, cada fresa aqui faz o seu trabalho, a VBIT, enfim, que esse aqui já é mais para CM. Então, aqui você coloca a profundidade do total que você quer que a fresa desce.
Então, se o seu material é 15 e aqui você colocou 16, ela vai descer 16. Se você colocar aqui na sua fresa, que aqui você quer que ela desce 3 milímetros, um exemplo, você aplica. Na hora que você selecionar aqui, ó, deixa eu ver se vai aparecer em algum lugar. Ela fala que vai furar, mas aqui ela vai falar quantas passadas que ela vai dar, quer ver? Onde que tem aqui? Não lembro. Aquela, eu não lembro, mas tem algum lugar que fala quantas passadas que ela vai dar. Eu só não lembro aonde. Mas tem. Aqui de cabeça a gente faz, né? Então, se você colocar aqui 3 milímetros e ela vai descer 16, ela vai descer 3, 6, 9, 12, 15, 16. Porque 1 milímetro ali, ela vai descer mais uma vez para cortar aquele 1 milímetro. Então, ela vai descer 6 vezes. Ela vai passar no molde 6 vezes. Então, essa ferramenta aqui, você coloca o MDF de 15, dá para passar de 2 vezes, sossegado. Você seleciona, tá tranquilo, beleza? E aí, você seleciona a ferramenta. Aqui, ó, aquilo que eu falei, no sentido de onde que você quer que a fresa passe, tá? Então, você quer que ela passe por dentro, então provavelmente você quer que faça um recorte, sei lá, você quer que corte um pedaço aqui, ó, e aí você quer que corta esse quadrado exatamente. Aí você coloca que a fresa tem que ser dentro. Ah, não, Leandro, eu quero que esse corte, que igual no nosso caso, fazer um molde, tem que ser exatamente esse tamanho, cara. Então, você põe por fora. Leandro, eu quero que fique metade para lá, metade para cá. Então, você coloca sobre. Como a fresa tem 3 milímetros, ela vai ficar 1,5 milímetro para lá e 1,5 milímetro para fora, tá? Aqui, ó, vamos colocar aqui no caso fora, né? Para considerar que a gente vai cortar o mesmo tamanho do espelho, beleza? Aqui o tab, esse tab, ele é como se fosse um grampinho que ele deixa, sabe? Então, a fresa está cortando. Ela está cortando. Aí na hora que ela chega no final, aqui você faz a regulagem, tá vendo aqui, ó, ela vai descer 12 milímetros e ela vai deixar uma tábua de 3 milímetros. O que ela vai fazer? Ela vai subir e descer de novo, ela vai deixar um pedacinho, velho, sem cortar, de 3 milímetros, na altura de 12 milímetros, entendeu? Por quê? Aquele pedacinho, dependendo da sua fresa, ele serve como trava para a peça. Então, você não precisa, dependendo da fresa, né? Se for uma fresa que não joga o cavaco para baixo, eu também não tenho tanta expertise em outras fresas, então, você vai precisar dessa ferramenta que ela trava a peça para a peça não ficar bamba ali na hora que ela estiver finalizando, tá? Então, isso aqui na fresa Downcut eu não usei, não estou usando. E aqui, ó, a entrada a gente não vai precisar, né? Que é só no espelho. No ramp é como se fosse a rampa para ela entrar, sabe? Eu fiz uns testes aqui. Então, você coloca assim, ela vai entrar e ela desce e corta. Se você colocar uma rampa, aqui ela já te dá meio que o que ela vai fazer, ó. Tá vendo que a fresa ela vai entrar, ela vai fazer esse movimento aqui, aqui, ó, ela tá desligada. Ela tá desligada, aqui ela liga, desce e corta. Desliga e vai. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai ligar, ela vai descer ligada, descer tipo na diagonalzinha assim e vai começar a cortar. Teoricamente, para não forçar a fresa, né? Depende da fresa, depende da madeira. Ah, não, minha madeira é muito dura e aí eu preciso que ela faça entra com uma fresa. Às vezes a minha fresa não tem corte aqui, ela só tem corte lateral, sei lá. Então você tem que entender o seu material. Na questão do MDF, cara, não coloquei esse ramp, não precisa. E aí é só dar o ok. Você deu ok. Aqui ela também vai falar que vai furar, porque você falou que o seu material é 15 e aqui ela vai descer 16, certo? Tá tudo certo, é isso que a gente quer mesmo, que passe. E aqui ela vai passar, ó. Ela já te dá aqui a linha de raciocínio. Aqui tem 2 cortes, se eu tirar esse aqui, ó. Aí tá vendo? Cada linha dessa significa uma passada. Ela vai passar. Se eu colocar aqui simular, olha lá, ela vai me dar a linha de raciocínio. Ó. A tab aqui, ó. Eu coloquei tab? Não, acho que esse aqui... O que é esse aqui? Não sei o que é isso, não. Mas acho que esse aqui é do arquivo mesmo. Coloquei tab, não coloquei? Coloquei, não. Acho que esse aqui é do próprio desenho mesmo. Tipo, o erro gráfico dele. Ela já dá a ideia que tá passando lá, tá vendo? Ó, aqui você consegue ver, ó. Então, tudo isso aqui você consegue fazer, cara. Você consegue entender. Ah, eu quero, por exemplo, eu quero fazer aqui, ó, nesse modelo, beleza. Cortei, tá do mesmo tamanho do espelho. Então, aqui eu fiz um molde para fazer um fundo, para fazer alguma coisa que precise do mesmo tamanho do espelho, tá? Leandro, eu preciso fazer, cara, sei lá, um rebaixo.
dentro dessa peça aqui, ó, esse pedaço aqui precisa ter um rebaixo, sei lá, um exemplo aqui, ó, para eu colocar a fonte. Então, esse pedaço aqui, cara, por dentro, então, digamos que meu espelho está aqui e aqui está esse fundo. Esse pedaço aqui eu preciso ter um rebaixo, porque vai encaixar uma fonte no espelho e ele vai encaixar aqui. Um exemplo, né? Já tive demanda de um produto assim. Então, você vai pegar esse espelho aqui, ó, aí você vai vir aqui, ó, nesse outra ferramenta aqui, ó. Não, aqui, ó. Criar percurso de preenchimento. E aqui, eu não tenho tanta expertise não, tá? Mas vamos ver aqui o que eu vou fazer. O que a gente vai fazer. Aqui, profundidade, nós vamos descer... Aí, digamos que eu quero descer, o MDF tem 15, eu quero descer 12, para não vazar, né? A ideia não é vazar. Aqui ele já me dá a profundidade que eu quero que desça. Tá vendo? Então aqui eu quero que desce... Ele vai descer 12, eu quero que desce 6 milímetros. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, aqui não. Aqui desceu pra cacete. É aqui, ó. Ele vai rebaixar, mas aqui ele desceu passada demais, ó. Era pra descer só 2. Aqui eu fiz alguma coisa errada. Aqui tá dando 10 passadas. Ele está passada, profundidade mínima. Acho que é aqui, ó. 6. Definir a espessura da última passagem. Vamos ver. Aqui, ó. Beleza. Deu 2 passadas. Aí, você calcula. Não, esse aqui não. Esse aqui, ó. Aí, se eu colocar aqui em vez de coisa, lá, ele vai fazer. Só que aqui ele fez em volta, né? Então, vamos lá. Vai fazer alguma coisa errada aqui. Aqui eu quero que ele faça... Cadê? Eu quero que ele gere um percurso aqui. Vamos ver. Acho que é esse aqui mesmo. Aí ele vai indo, vai indo, vai indo. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse mesmo. Isso, olha lá. Aí ele rebaixou. Tá vendo? Aqui, como a minha fresa tem 3 milímetros, ele vai ter que fazer até acabar aqui. Entendeu? Aí ele vai fazer um rebaixo aqui dentro. Então, assim, tá vendo que são coisas simples de fazer? Aqui eu fiz um rebaixo. Leandro, eu quero fazer, sei lá, quero fazer um rabo de andorinha do lado de fora. Aí já meio que complica. Então, por exemplo, beleza, aqui é o corte e aqui é o rebaixo. Então, você tem que entender o seguinte: eu preciso saber o que eu tenho que fazer primeiro por causa da consequência da peça. Então, se eu fizer o corte primeiro e depois fizer o rebaixo, cara, o rebaixo, a peça vai estar solta. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o preenchimento primeiro. Então, você coloca aqui preenchimento, você coloca rebaixo. Aqui você pode mudar a fresa, né? Se tiver outra fresa, tem fresa de rebaixo mais larga, né? Enfim, aí depende da fresa, depende de tudo que você imaginar aí. Tem o movimento aqui, ó. Você consegue achar o movimento, tudo isso ele entende. Ele vai te dar uma linha de raciocínio aqui, ó. Você vai ver, olha lá, ele vai me dar o rebaixo certinho. Ele não vai vazar, tá vendo? Aí, eu quero fazer um rabo de andorinha do lado de lá, né? Que no caso é o fundo, o rabo de andorinha é do outro lado, você parafusar na parede. Aí você vai ter que inventar o rabo de andorinha. Deixa eu ver se eu consigo fazer um aqui pra gente ver. O rabo de andorinha é esse aqui, ó. É uma bolinha, bem pequenininha, com um quadrado. É mais ou menos aqui. Não, é quadrado, peraí. Aqui. Esse aqui eu nunca fiz não, gente. Primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, tá? Você faz um rabo de andorinha assim, ó. Rabo de andorinha é que o parafuso entra e vai. Aí a fresa é outra também, tá? A fresa do rabo de andorinha é outra. É uma fresa de... Chama fresa de rabo de andorinha mesmo. Aí, na verdade, nem precisa de fazer esse desenho aqui. Mas tem como fazer. Aí você tem que entender, cara. Tem algumas coisas realmente que eu tô falando que eu não sei. Então, deixa eu ver aqui se dá pra fazer aqui. Olha lá, ó. Aí você vem aqui, seleciona outro percurso. Rebaixar. Vamos ver o que vai dar. Olha lá, ó. Só que aqui não é isso que a gente quer, ó. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Aqui vai rebaixar, ó.
Tá vendo? Não é isso. Aí você vai ter que entender. Você vai, porra, tipo, o que que eu tenho que fazer para poder isso acontecer? Então eu tenho que ir, talvez a fresa, eu tenho que... Aqui, ó, dá para você fazer um rabo de andorinha se passar, né? No caso, se passar, aí não precisa. Se for um rabo de andorinha que não passe, aí a fresa tem que ter... Ela tem, tipo... Tem um nome, quer ver, ó? Essa fresa aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela. Fresa rabo de andorinha. Não. Não. Não, não é esse nome, não. É outro nome, a fresa. Ela é... Só que aqui, em vez de ela ter esse triângulo, ela é reta e ela faz um dente aqui, ó. Ela faz um dente em volta. Eu esqueci o nome dessa fresa. Esqueci o nome. Fresa. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó. Essa fresa. Sem ser sextavado. Tá vendo, ó? Que ela entra... Aqui, ó. Ela já dá essa cava do parafuso. Ela faz esse desenho aqui, ó. Então aqui ela entra, vai, volta, e aí você tem um rabo de andorinha, né? Que a gente chama de... A gente faz o parafuso, né? Então você encaixa, ela desce. Agora, se for fazer um parafuso que ela... Que vaza, né? Então eu vou voltar aqui, ó. Aqui teria que perfurar, no caso, né? Então você perfura aqui e você calcula. Vai falar que vai perfurar, aí beleza lá. Aí não precisa, no caso, nem de preenchimento, né? Aí já não é essa ferramenta. Aí já é na ferramenta de corte. Então, vamos apagar isso aqui. Então seria... Vamos ver aqui de novo. É a ferramenta de corte. Aqui a diferença que eu tenho que colocar, digamos que eu quero colocar, aí eu teria que ser para dentro, né? Porque aí não passa para fora o tamanho que eu quero. Vai falar que vai furar, e aqui ele vai dar o furo. Aí lá ele vai furar e vai dar um rabo de andorinha, sabe? Então, aí aqui, primeiro, você faz o rabo de andorinha, depois você faz o rebaixo, depois você faz o recorte. Tudo isso aqui é automático. Então, se eu clicar aqui, ó, esse aqui é qual? Esse aqui é o rabo de andorinha. Esse aqui, vamos pôr o suporte aqui, ó. Suporte parafuso, beleza. Aqui é o... Não, esse aqui apaga. Aqui é o rebaixo, aqui é o corte. Aqui é o recorte. Corte... molde, sei lá. E aqui é o rebaixo da fonte. Então, primeiro eu vou fazer o rebaixo da fonte, depois eu vou cortar o suporte do parafuso e depois eu vou cortar o molde. Se eu finalizar esse aqui, se eu enviar para todo mundo, ó, vai primeiro cortar o rebaixo da fonte, cortar o suporte do parafuso, cortar o molde. Você enviou, aí você tem que mudar o processador para tupia, tá? Que é muito importante. Então, cada material é um processador. Você colocou para tupia, você enviou, ele já vai fazer o percurso desse desenho que está aqui. Beleza? Então, assim, então demandas, né, necessidades que podem surgir no decorrer da sua caminhada aí. É aquilo que eu falei, nem sempre eu vou saber, eu vou fazer vários vídeos. Igual eu falei, aqui no próprio... Quando você abre, né, você tem lá os tutoriais. Então é isso, sabe? Dá para entender como é que funciona, dá para entender como é que corta. E na medida que for fazendo, vai quebrando a cabeça. Leandro, tá? Dois cortes tá ruim, vai ter que ser 3. E eu fiz vários cortes aqui, e 2 passou sossegado. Eu não gosto de ficar cortando MDF não, porque suja a minha fábrica toda. Mas a gente já tá desembolando aí também um coletor de pó, que se você comprou 100, acredito eu que vai dar para adaptar com o coletor. E se você já comprou com coletor, ela já vai com o coletor, beleza? Então, é esse módulo finalizado, Leandro. Eu quero fazer... Cara, aí já é demanda de fresa, né? Eu quero fazer nome, quero fazer entalho, quero fazer tábua, quero fazer ACM. Aí você vai ter que quebrar a cabeça, cara. Eu nunca trabalhei com ACM, eu não faço ideia. Eu nunca trabalhei com tábua, eu não faço ideia. Então, tem coisas que eu não vou poder te ensinar, tá? Aí você vai ter que quebrar a cabeça.
Beleza? Mas acho que deu para você ter um norte, para você ter uma ideia. E a próxima aula agora a gente vai lá para a fábrica para poder explicar como é que faz a máquina, né? Ali os botões, como é que desliga, até para desligar a máquina, tem um jeito certo para desligar a máquina. Como é que faz ali para colocar a chapa no esquadro, como é que faz o ponto zero, os botões, né? Todo a ideia aqui para falar assim, entendi. Pode deixar que agora eu me viro. Beleza? Então, aula finalizada. Próxima aula lá na fábrica. É isso aí. Bora cortar, bora ganhar dinheiro e até a próxima aula.